palavra dessa manhã, para a nossa reflexão, é um texto que nós já falamos dele e vamos falar novamente, porque é um texto muito rico. E eu coloquei aqui em duas versões, e eu quero convidá-lo para fazermos juntos a leitura. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Nós vamos primeiro ler na versão NVI e depois na versão atualizada. Vamos ler juntos? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Observe que a primeira versão, ela amplia a complexidade e também orienta a prática da gratidão, quando ela diz, deem graças em todas as circunstâncias. Ele não está dizendo, deem graças por todas as circunstâncias. Ele está dizendo que você deve dar graças em todas as circunstâncias. Não importa o momento que você está vivendo, você deve agradecer a Deus. Mesmo que você não esteja agradecendo por aquilo que você está vivendo. Não sei se você entende assim. Eu agradeço em todo momento, mas nem sempre eu agradeço por todos os momentos. A natureza da experiência não é objeto de gratidão, mas o estado de espírito agradece a Deus que dirige todas as coisas, todas as circunstâncias, inclusive para o nosso próprio bem. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Os 10 leprosos identificam aqueles homens curados, mas apenas um deles, de fato, tem coração. É óbvio que é uma expressão ilustrativa, todos eles possuem corações, mas um só se volta em gratidão a Cristo. E essa experiência dos 10 leprosos, onde apenas um volta para agradecer, identifica que Deus, em seu favor, alcança gregos e troianos. Todas as pessoas são, de certa forma, favorecidas por Deus. Esta história também nos mostra o favor do Senhor, que realiza e supre todas as coisas, plenamente, toda necessidade. O favor de Deus não deixa necessidades para serem reparadas, Ele não adia tais necessidades. Também nos ensina que o favor do Senhor sequer exige uma condição mínima de mérito. Não há nenhum merecimento quando você é favorecido por Deus. Eu e você não merecemos nada, absolutamente nada, tanto quanto aqueles leprosos. A atitude de Jesus não se deve à posição meritória daqueles homens. E também essa história nos ensina que o favor do Senhor deveria, no mínimo, despertar a gratidão. É o mínimo que um favor recebido deve produzir na sua vida e na minha vida. Podemos estender isso até para as nossas relações. Quando eu sou favorecido, às vezes as pessoas esquecem disso, a pessoa não diz nem muito obrigado. É o mínimo que deve acontecer. É uma questão até de gentileza, de cordialidade. E é também uma produção de educação. Porque quando eu agradeço, eu estou reconhecendo o valor daquilo que foi feito e também o valor da própria pessoa. Em tudo dai graças, diz Paulo aos Tessalonicenses. A gratidão para Paulo, ela deve ocorrer em tudo e em todo o tempo. Não apenas pelas ocorrências, mas durante todo o interregno, todo o espaço existencial. Essa gratidão é, aos olhos de Paulo, de natureza profunda. É alguma coisa que parte do mais íntimo do nosso ser, usando uma linguagem bem bíblica, do nosso coração. Gratidão é produto do coração, é de natureza profunda, é também de natureza permanente. Ela deve sempre estar presente, ela é duradoura, ela é também frutificadora. A gratidão, ela produz inevitavelmente a alegria. Uma pessoa agradecida é
na prática, uma pessoa alegre. Mas a gratidão também, do ponto de vista de Paulo, é também uma experiência transformadora. Por isso, Paulo recomenda: em tudo dai graças. Hoje eu gostaria de dividir com o seu coração o seguinte tema: gratidão, uma atitude que diz muito de nós mesmos. A pessoa agradecida, ela não demonstra, não destaca, não evidencia apenas o objeto da sua gratidão. Ela também não destaca, não evidencia apenas o Deus da sua gratidão. De onde vem este objeto? De onde vem este favor? Mas a gratidão revela muito do que há dentro de cada um. A gratidão, ela retrata, ela declara, ela externaliza aquilo que existe dentro de nós. E certamente de forma muito entesourada, muito bem guardada e muito valorosa. A primeira coisa é que ela revela o quanto se conhece do próprio Deus. Gratidão, uma atitude que diz muito de nós mesmos, porque ela revela o quanto se conhece do próprio Deus. Quem é Deus para cada um de nós? Quem é o Senhor na sua concepção, na minha concepção? Ao dizer, em tudo dai graças, naturalmente Paulo imagina e pensa, em tudo dai graças a Deus. Ele é o merecedor da nossa gratidão. É nele que deve desaguar as nossas gratidões, alegrias, reconhecimentos. A graça é dada ao nome do nosso Deus pelo coração que por Ele mesmo foi agraciado. Paulo me ensina que em tudo dai graças a Deus, porque de fato Ele realmente é Deus e Senhor da vida. Ao dizer em tudo dai graças a Deus, Ele está dizendo que é este Deus que controla e dirige todas as coisas, e nós confiamos nisto. Nós não estamos aqui jogados, desamparados, desassistidos. Há um Deus dirigindo a sua e a minha vida. Nesse sentido, da direção de Deus, quando tenho consciência dela, não sobram no meu coração espaços para temores, inseguranças, porque eu sei que a vida está nas mãos de Deus, ou seja, está em boas mãos. Nem nas minhas elas estão. A minha vida não está nas minhas mãos, ainda bem. Paulo me ensina que o coração descansa ao saber que Ele é a origem de tudo. Todas as coisas que a vida carece, têm nele a sua origem. Deus é neste sentido fecundo, profuso, produtivo, gerador. Tudo que você e eu precisamos é produto e resultado do ser de Deus. Em seu cuidado, Ele tem poder e diz a palavra que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Ao dizer sobre este suprimento, Deus não está dizendo que vai suprir todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, mas todas as nossas necessidades. É por isso que às vezes existem desagrados no meu coração, porque de repente eu quero tanto uma coisa, e julgo que essa coisa está dentro da vontade de Deus, mas não está, porque não se trata de necessidade. É óbvio que Deus não atende apenas às nossas necessidades. Nem o nosso coração, diz a palavra, é capaz de comportar tudo aquilo que Deus tem preparado, tudo aquilo que Deus pode fazer por aqueles que o amam. Ainda que esta seja uma dimensão voltada para a eternidade, mas no momento presente também. O próprio Jesus falando sobre os seus seguidores, seus discípulos, aqueles que teriam que deixar pai, mãe, que eles receberiam muito mais nessa vida. Nós recebemos muito mais que as nossas necessidades, mas a aliança e a fidelidade de Deus diz respeito às nossas necessidades. Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele é rico, Ele é glorioso e Ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades. O que é que nós conhecemos de Deus? A gratidão
mede muito fielmente o quanto se conhece do próprio Deus. Gratidão é uma atitude que diz muito de nós mesmos. Ela revela o quanto se conhece do próprio Deus. Também ela revela o quanto se regozija na vontade de Deus. Pois esta é a vontade de Deus, completa o versículo no verso 18, o versículo 18. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que realmente sabemos da vontade de Deus? O que realmente sabemos da vontade de Deus? Há uma coisa muito interessante na experiência de conhecimento de Deus, é que alguns atributos dele, algumas qualidades de Deus são mais facilmente compreendidas, outras nem tanto. Quando nós falamos, por exemplo, da sabedoria de Deus, nós sabemos que Deus sabe, que Ele tem respostas, que Ele age de modo ideal, que tudo que Ele faz é perfeito. Mas quando nós pensamos, por exemplo, na onisciência de Deus, nós já temos dificuldades. Entendemos a sabedoria, mas temos dificuldades para compreender a onisciência, o Deus que sabe todas as coisas, ainda que essas coisas estejam muito próximas e vinculadas. Compreender a vontade de Deus só é possível a partir do momento que o meu crescimento sobre o próprio Deus é ampliado. Ninguém pode entender e conhecer da vontade de Deus sem entender e conhecer do próprio Deus. É como se Deus fosse a sua própria vontade. À medida que eu conheço mais de Deus, eu conheço mais da sua vontade. Da mesma maneira, à medida que eu conheço pouco de Deus, eu conheço pouco da sua vontade. O que realmente sabemos? A vontade de Deus às vezes nos parece estranha e esquisita. Uma coisa meio sem pé, sem cabeça, indecifrável, não é? Pois é, isso é verdade. A nossa limitação nos revela isto. A nossa limitação, a nossa condição terrena, a nossa visão meramente horizontal das coisas, não é? A nossa visão do aqui e agora nos impede e gera essa experiência dramática, que a vontade de Deus às vezes parece estranha, indecifrável. Ela às vezes nos parece antagônica. É uma vontade marcada pelos contrários. E às vezes essa sua contrariedade ou essa sua oposição, ela é oposta e contrária àquilo que eu julgo ser o melhor caminho. Parece que Deus está distante do caminho ideal. Por que Deus não me atende? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Se é algo tão lícito que eu quero tanto, que eu amo tanto. E seria tão bom se Deus fizesse assim. Mas o que a vontade realmente é? Romanos 12 diz que ela é perfeita. O que significa dizer que ela acontece submissa ao ser de Deus em toda a sua sabedoria. É este Deus que realiza os seus planos, não de modo desorganizado, não sem pretensões, não simplesmente para dar risada às nossas custas, mas um Deus que dirige a nossa vida de forma sábia, com um objetivo específico, com um propósito maravilhoso. A vontade de Deus não erra em absolutamente nada, e nela nós precisamos nos alegrar. E essa alegria antecede ao seu próprio resultado. Antes mesmo que essa vontade seja plenamente realizada, eu já me alegro em Deus. Quem fez isso foi Maria. Ela teve um esclarecimento razoável sobre como Jesus nasceria, haja vista que ela era virgem, não era casada, e a concepção seria obra do Espírito Santo. E depois que Deus esclarece essas pequenas coisas, ainda que sem esclarecer tudo, ela fala assim: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor. E ela diz assim: faça em mim a tua vontade. Faça em mim a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Alegria, regozijo, porque a vontade de Deus é perfeita. Ela é agradável, ela realiza tudo aquilo que Deus pretende.
ela é realizadora no coração de Deus. E o que é agradável, realizador para Deus, não é diferente para nós. Porque geralmente aquilo que agrada a Deus, agrada tudo aquilo que nós concebemos como vida. É nesse sentido que a graça de Deus é maior do que a vida, porque ela fornece muito mais do que a própria vida pode fornecer. Eu e você precisamos nos alegrar na vontade de Deus, porque ela é perfeita, ela é agradável. E diz também que ela é boa. A vontade de Deus, ela vai revelando as suas muitas bondades, ou as facetas da sua bondade, em meio às maldades do caminhar. E nesse sentido você pode prever qualquer tipo de maldade, acidente, alguém que te fez mal, um infortúnio, que nós usamos, um grande azar, apesar que isso não existe, uma infelicidade, uma tristeza qualquer. Este mundo impregnado de malignidade, de maldade, em meio a essas maldades sobressai a bondade de Deus. A vontade é boa, porque Deus é bom. E quando nós pedimos a Deus pão, Ele não nos dá pedras. Deus é bom. Por isso eu e você precisamos agradecer. E para agradecer tem que haver regozijo na vontade de Deus. Essa vontade faz o que não entendemos e não sabemos, em função da nossa visão ser tão diminuta, reduzida, exatamente porque trata-se de uma obra mais ampla, muito mais plena, mais completa. Aos nossos olhos, por exemplo, seria apenas o drama de uma enfermidade, mas para Deus não. Por meio da enfermidade Ele amadurece a vida, Ele enriquece a vida, Ele produz no seu coração e no meu persistência, paciência, Ele fortalece a nossa fé, Ele encoraja o nosso coração. E se não tivéssemos a enfermidade, talvez não teríamos também essas mesmas experiências. Porque a vontade de Deus está lá. A vontade de Deus não precisa pedir licença. Ela está aqui, ali e acolá. Ela está em todos os lugares. Paulo disse assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, a pretensão, quanto o realizar, a obra, a realização, segundo a sua boa vontade. Filipenses 4, versículo 13. Gratidão, uma atitude que diz muito de nós mesmos. Ela revela o quanto se conhece do próprio Deus, ela revela o quanto se regozija na vontade de Deus, e ela revela também o quanto se confia na vontade de Deus. Quando eu sou agradecido, eu mostro o que eu sei de Deus, como eu me alegro na vontade dEle e como eu confio em Deus. A gratidão é um modo de dizer: Senhor, eu confio em Ti. E quando eu digo eu confio em Ti, eu não confio em nada mais, nem nas minhas ideias, nem nas minhas vontades, nem nos meus planos e sonhos. Paulo insiste: pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A vontade de Deus é realizada por meio de Cristo Jesus. A vontade de Deus não é uma dinâmica impessoal. A vontade de Deus é o comprometimento e envolvimento do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele que constrói, que realiza, que faz, é por meio dele que esta vontade acontece. A vontade de Deus não é alguma energia que Deus jogou pelo mundo afora e as coisas vão se completando naturalmente. Não. A vontade de Deus é administrada, dirigida e orientada e executada pelo próprio Cristo. É o envolvimento deste Cristo que nos dá o seu Espírito. É a Trindade inteira comprometida responsavelmente em realizar aquilo que pretende. Se a vontade de Deus é realizada por meio de Cristo Jesus, o que está em questão é o seguinte: será que isto realmente acalma e tranquiliza o nosso coração? E estes são dois aspectos fundamentais para a confiança. Quem confia, se pacifica. Quem confia, se sente seguro. Quem confia, sabe que a sua vida não está à mercê do acaso, do destino, da sorte,
das circunstâncias. Mas é um detalhe muito importante no coração de Paulo, que eu quero tentar traduzir aqui, quando ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ele entende que confiar significa não saber tudo, mas crer naquele que de tudo cuida, e de tudo, ou a tudo administra. Eu não sei tudo, mas eu creio em um Deus que sabe todas as coisas, e é isso que ele vai dizer na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, lá nos versos 28 e 37, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 28, e no verso 37, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Veja que Deus age em todas as coisas, porque as coisas são assenhoradas por Deus. As coisas não têm poder próprio, a não ser o de submeter-se à gerência de Deus. E ele diz que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, e depois ele diz que em todas as coisas nós somos feitos vencedores. É ou não é um Deus digno da nossa confiança? Quando eu vejo isso, eu creio que o bem que a vida tanto precisa está garantido. E se é graça, eu não preciso nem me esforçar para que isso aconteça, porque ele vai acontecer. O bem está garantido. Simplesmente porque aquilo que Jesus realiza em nós, por meio de nós, em nossa volta, é para o nosso próprio bem, mesmo que seja para um bem distinto daquele que eu entendo como bem. Os nossos julgamentos são muito falhos. Hoje, quando a gente tem um filho, por exemplo, ele é reprovado na faculdade, na escola, não alcançou a média em determinada matéria, tem que fazer recuperação, a gente pensa assim, desleixo, falta de capricho, pode ser mesmo. De repente o moleque não é nenhum Einstein da vida, mas pode ser também que Deus esteja atrás de tudo isso, para que esse menino aprenda direito e aprenda melhor. Muitas experiências de recuperação são melhores do que a experiência de educação. Aliás, todos nós, de uma certa maneira, ímpios, pecadores como somos, nós vivemos passando pela recuperação. Deus já nos ensinou, mas nós erramos. Aí Ele vai lá e nos corrige. O bem que Jesus realiza pode ser um bem diferente do bem que eu tenho no meu coração. Nesse sentido, temos a convicção de que a vitória também é obra de Cristo em sua vontade. Especialmente porque a sua obra se manifesta e se realiza por meio de uma das mais valiosas, profundas e ricas expressões do ser de Jesus, o amor. O amor é uma atividade de Cristo. Amor não é sentimento, ainda que haja sentimentos de amor. Amor é atitude. Amor é um ato por aquele que nada merece. Portanto, cremos que a vontade de Deus é o melhor, tanto quanto a vontade de Deus nos conduz para o melhor. E ainda mais certeza de que ela nos mantém no melhor, porque é fruto do seu amor por nós. E o amor de Deus não nos leva para outro destino, senão o melhor. Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho no seu amor, no qual temos a redenção. O amor de Deus nos leva para o melhor e nos mantém ali. A atitude próxima e necessária neste quesito de confiar é entregar-se à vontade de Deus, descansar nela, buscá-la sempre. E o descanso não está em obter explicações, respostas, esclarecimentos para tudo, mas simplesmente de aceitar a vontade de Deus e entregar-se a este Deus de amor. É entregar a vida nas mãos de Deus. É óbvio que entregar a vida nas mãos de Deus parece ser até uma frase oca, porque a vida já está nas mãos de Deus. Até acredito
que até os que não entregam estão nas mãos de Deus. O ímpio não está nas suas próprias mãos. Ele está nas mãos de Deus. Ele não sabe disso. Mas a palavra nos ensina isso. Gratidão, uma atitude que diz muito de nós mesmos. Ela revela o quanto se conhece do próprio Deus, o quanto se regozija na vontade de Deus e o quanto se confia na sua própria vontade. A gratidão está aqui elencada como uma das mais belas virtudes cristãs. Se você ler todo o capítulo 5, você vai ver aí a alegria, a oração, alegrar-se sempre, orar sempre. E as virtudes cristãs, elas só se fazem presentes quando temos mais e mais de Cristo em nós. Elas não são compatíveis com a nossa natureza carnal, humana. Elas são compatíveis com a nossa natureza espiritual, como nascidos de novo. E quanto mais eu tenho de Cristo, mais eu tenho essas virtudes em mim. O homem pode até agradecer, mas isto se limita e é restrito aos bons eventos. Todas as pessoas geralmente sabem agradecer, mas nem todas as pessoas sabem ser gratas. Uma coisa é agradecer, outra coisa é ter gratidão, sempre, em tudo, a todo instante. Estar e viver agradecido é um estágio mais elevado, frequente e comum no coração que é gerenciado, dirigido por Jesus. Ser mais grato é, portanto, ser mais de Jesus para se tornar mais parecido com Jesus. E ninguém exemplificou, retratou e demonstrou e praticou a gratidão melhor do que o próprio Cristo. Em todos os momentos, em tudo, sempre, a cada circunstância, eu e você somos desafiados a fazer o que Jesus fez. Em tudo, dai graças. Gratidão, uma atitude que diz muito de nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Amém.